Queridos, eu gostaria de pedir que os queridos abrissem a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias. No livro do profeta Zacarias. Hoje nós vamos considerar o capítulo 1, versículos 2 e 3. Então abra a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias. Nós vamos considerar o capítulo 1, versículo 2 e 3. Uma das grandes perguntas da vida é: como eu poderia recomeçar? Como eu poderia fazer tudo de novo? Todo mundo, em algum momento, já possuiu esse desejo, especialmente quando nós tomamos uma decisão que depois nós descobrimos que estava equivocada. Quando erramos ou somos insuficientes na execução daquilo que planejamos, geralmente nós temos a vontade de zerar e fazer tudo de novo. Seja algum comportamento equivocado, seja alguma decisão mal tomada, seja algo que está gerando problema de relacionamento, algo que está nos trazendo problemas profissionais e etc. O ponto é que em algum momento da vida nós nos arrependemos de algo que aconteceu no passado e gostaríamos de ter uma oportunidade de voltar no tempo e fazer tudo de novo. Eu lembro de um episódio cômico trágico que aconteceu comigo no auge da pandemia. No auge da pandemia, para quem acompanhou nessa época, teve o pior período ali de lockdown e tudo mais. Eu e o pastor Rai, que nós transmitíamos culto de casa. Gravávamos as pregações em casa para ser transmitido no YouTube. Eu de sábado e o pastor Rai que fácil, quarta, domingo de manhã e domingo de noite. Era uma beleza. E nós gravávamos a pregação na sala das nossas casas. E, meu querido, se você já teve a oportunidade de gravar uma pregação na sala da sua casa, você sabe o quão é terrível. Qualquer som, você bota o celular lá gravando, qualquer som, por menor que seja, parece que explodiu algo dentro da pregação. Então, nessa época, eu lembro que eu tinha uma agenda rigorosa. Eu tinha que mandar para o irmão Cláudio, se eu não estiver equivocado, até quarta-feira, a pregação do próximo sábado. E eu não podia fazer de manhã ou de tarde, porque tinha muito barulho no condomínio, criança brincando lá embaixo e tal. Então eu não podia fazer, eu tinha que fazer de noite. Geralmente eu fazia por volta de 9, 10 horas da noite. E um dia eu tive a brilhante ideia de fazer um feijão. E aí eu comecei a fazer o feijão, só que eu vi que a panela de pressão não estava funcionando. E aí, para quem sabe como já teve essa brilhante ideia de fazer um feijão sem panela de pressão, é terrível. Demora umas 3 horas para o feijão ficar pronto e não fica bom. E nesse dia, como já estava tudo pronto, era muitos ingredientes, eu fui deixando, não, depois eu faço a pregação, depois eu faço a pregação, depois eu faço a pregação. Moral da história, eu comecei a fazer a pregação meia-noite. A minha esposa já dormindo, eu pregando para um celular. Se passa alguém lá em casa, pensa que eu sou maluco. E nesse dia eu me arrependi. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito aquele bendito feijão. Mas a vida, infelizmente ou felizmente, não nos dá em muitos aspectos a chance de voltar e fazer de novo. Nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos que fosse. E note que isso não é só fruto de uma ação pessoal, também é fruto das circunstâncias. Às vezes nós até fazemos as coisas certas, mas as circunstâncias fazem com que o resultado almejado não aconteça. Felizmente, naquilo que é mais importante, Deus sempre nos dá uma chance de recomeçar. E é isso que eu queria ver com os irmãos nesta noite. Vamos, enfim, a um texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado porque Tu nos dá a chance sempre de voltar para Ti, Pai. Que a Tua palavra faça morada no nosso coração, Senhor, que nós sejamos transformados e edificados pela Tua palavra, Pai. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui é muito importante para entender essa passagem o contexto. No ano de 586 a.C., o conquistador da Babilônia, o rei Nabucodonosor, subjugou e destruiu a capital de Judá, Jerusalém, levando o povo de Deus ao exílio. Apesar de diversas repetidas advertências dos profetas contra ao comportamento, contra a idolatria do povo de Judá, chegou o dia em que o Senhor executou o juízo contra o seu povo, especialmente contra o pecado da idolatria, mas muitos outros pecados. De tanto pecar, e o Senhor mandar profetas para que o povo se arrependesse, e o povo não se arrependia, então o Senhor trouxe juízo sobre Judá pela mão de Nabucodonosor. Contudo, o mesmo Deus que prometeu conceder graça a seu povo, prometeu conceder graça a seu povo e trazê-los de volta a Jerusalém, como profetizou o profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 29, versos 12 a 14. O povo tinha sido levado para a Babilônia e Jeremias profetizou o seguinte. Então, Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. E aconteceu, essa promessa profetizada por Jeremias aconteceu. Ciro, o grande, que foi imperador medo-persa, conquistou a Babilônia e permitiu o retorno do povo de Israel à sua terra, a Jerusalém. Os livros de Esdras e Neemias apresentam um registro histórico desse período, onde vemos que o primeiro grupo que retornou para Jerusalém foram 42.360 israelitas. E entre esses indivíduos, esses 42 e um pouquinho de israelitas, estava o ainda bem jovem profeta Zacarias, o autor do livro que nós estamos lendo. 16 anos se passam depois dessa chegada. O alicerce do templo já havia sido lançado. E aí, no ano de 520 antes de Cristo, a profecia de Zacarias começa, como você pode ver lá no verso 1, dizendo: no 8º mês do 2º ano de Dário. Zacarias, capítulo 1, versículo 1. Isto é, no ano de 520 antes de Cristo, o povo já estava desanimado com a restauração de Jerusalém. O povo achou que quando eles voltassem, tudo ia ser muito rápido, tudo ia ser mil maravilhas. E aqui, 16 anos depois deste retorno, o povo já estava desanimado moralmente, já se afundava espiritualmente e moralmente. Isso porque, na cabeça dos exilados, eles achavam que quando Deus os trouxesse de volta para Jerusalém, ia fluir todos os povos sobre a liderança de Judá em grande êxito, sobre a liderança em Jerusalém, o que não estava acontecendo. Neste contexto de desânimo, degradação moral, Deus veio a Zacarias e orientou a reconstrução do povo e sua fé, que tem como objetivo encorajar a comunidade pós-exílica que saiu do exílio a permanecer fiel à aliança com Deus. E é aí que está a nossa mensagem. E o primeiro ponto que eu queria destacar nessa noite, eu chamei de uma necessidade imperativa. Está lá no verso 2. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. A primeira declaração
de Zacarias aí a declaração de Zacarias aí no verso 2, ressalta um tema doutrinário muito importante de todo o livro do profeta Zacarias, o arrependimento. Na verdade, um tema muito importante de toda a Escritura Sagrada, o arrependimento. Neste verso fica claro a necessidade de arrependimento como consequência do fato de que Deus julga todo o pecado. Olha o que o texto diz: o Senhor muito se irou contra os seus pecados. Logo, o Senhor, o Deus, Yahvé, Ele não deixa que nenhum pecado passe impune, porque Ele é santo, tem ira contra o pecado. E esse foi justamente, ignorar esta verdade foi justamente o problema dos ancestrais de Zacarias e do povo que estava lá em Jerusalém agora. Eles, por muito tempo, duvidavam do juízo de Deus, apesar dos insistentes profetas e mandamentos dizendo que o povo deveria se arrepender. O povo não se arrependia e eles achavam que porque faziam parte do povo escolhido de Deus, então eles nunca seriam castigados. Mas nós vimos que não foi assim. Eles foram castigados, eles foram exilados, Jerusalém foi devastada. Tudo isso foi resposta de Deus quanto à obstinação do povo em permanecer em pecado e viver sem arrependimento. Agora, na geração de Zacarias, havia uma pergunta no ar: como podemos recomeçar, uma vez que o nosso relacionamento com Deus está manchado pelo pecado? Zacarias conclama o povo ao arrependimento, mas o povo podia se questionar: como nós podemos começar? Olha o nosso histórico, olha o que nós fizemos, olha o quanto nós desobedecemos o Senhor. E a resposta começa, a essa pergunta, como, a resposta começa pelo arrependimento. Por isso, Zacarias conclama a sua própria geração a necessidade de arrependimento, recordando inclusive a recente história da nação, o que fica bem claro no verso 4. Avança um pouquinho e vai para o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: não sejam como os seus antepassados. Qual foi o problema dele? Olha aí, o texto vai dizer: os quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos exércitos, deixe os seus caminhos e as suas obras mais. Eu acrescento em parênteses: se arrependam dos seus pecados. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção, declara o Senhor. Em seguida, ele levantou perguntas. Zacarias levanta perguntas no verso 5 para ressaltar o seu argumento. Ele pergunta àqueles homens: onde está agora os seus antepassados? E os profetas? Acaso eles vivem, eles para sempre? A resposta a essa pergunta era óbvio que é não. Seus antepassados, os antepassados daquela geração, haviam sido levados à escravidão e ao exílio. E os profetas já não mais existiam. Porém, apesar dos profetas da antiguidade não estarem mais vivos nessa fase pós-exílica, o Senhor, gracioso e misericordioso, levantou um profeta para realizar a mesma tarefa que os anteriores tentaram fazer, a mesma mensagem. Zacarias foi este profeta no meio daquela geração, para proclamar a palavra de Deus, para que o povo não caísse naquela mesma situação. E qual era o antídoto? Qual era a solução do problema que Zacarias apresentava? Arrependa-se enquanto há tempo. Um detalhe é que os antepassados de Zacarias até se arrependeram. Só que se arrependeram quando já era tarde demais. Onde é que está isso? Daniel relata isto no seu livro, em Daniel capítulo 9, versos 10 e 12. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a sua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. O arrependimento, lembrem, Daniel estava no exílio babilônico,
Então o arrependimento já foi tarde demais para aquela geração. A geração de Zacarias tinha uma nova oportunidade de se arrepender enquanto havia tempo. Note uma coisa, meu querido, minha querida. Desde o Antigo Testamento até Jesus Cristo e os apóstolos, o caminho para a reconciliação ou reconciliação com Deus envolve arrependimento. É impossível você ter comunhão, estar conciliado com Deus sem arrependimento. Por isso que quando nosso Senhor Jesus Cristo começou a proclamar o Evangelho, mais de 500 anos após Zacarias, ele disse a mesma coisa. Ele diz em Marcos capítulo 1, verso 15, nosso Senhor Jesus Cristo: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Como nós podemos recomeçar? Como nós podemos viver uma vida diferente? Como nós podemos deixar para trás decisões mais tomadas? Como nós podemos fazer tudo isso? Começa com arrependimento, meu querido e minha querida. E esta é uma necessidade de todos nós. Tanto quem não é crente precisa se arrepender para reconhecer a necessidade de Cristo. A conversão acontece com a soma da fé e arrependimento. Sem arrependimento não há conversão verdadeira, não há transformação de vida. E essa mensagem foi um dos focos do nosso trabalho no 28º EJC. E é um dos focos da nossa igreja. E é um dos focos da Escritura Sagrada. Por quê? Porque as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia de salvação em Jesus Cristo, só faz sentido diante da realidade da má notícia, da má condição que o homem vive afastado de Deus. Do entendimento da nossa condição pecaminosa. Eu só vou glorificar a Deus verdadeiramente pela salvação em Cristo Jesus, na medida que eu entendo da lama da qual Ele me tira. Então, arrependimento do estado deplorável que nós vivíamos antes é necessário para que haja uma verdadeira transformação. E aí eu faço uma pergunta para mim e para você nesta noite. Você tem praticado algum pecado? Essa aqui é uma pergunta meio pegadinha. É claro que em maior ou menor medida, todos nós pecamos. Mas aqui a pergunta tem um desdobramento. Todos nós pecamos, certo, pastor? Certo. Mas você se arrepende do seu pecado? O seu coração, quando você faz algo que você sabe que desagrada a Deus, é incomodado? Você se entristece? Você tem um anseio urgente de melhorar e não cometer novamente aquele pecado? Pois isso é arrependimento verdadeiro. Cuidado, meu querido, minha querida, com pecados sutis, que às vezes, aqui eu vou botar um aspas bem grande, às vezes são aceitos, como fofoca, murmuração, namoro em julgo desigual. Todo mundo faz, pastor, não tem problema. Cuidado com o olhar cobiçoso para as mulheres, carícias exageradas em relações de amizade, sexo antes do casamento. A sociedade aceita todas essas coisas, mas o crente não pode. Por quê? Porque é necessário para ser crente arrependimento contra pecado. Não pode haver conformação com pecado. Só que tem alguns pecados que a sociedade, de forma geral, isso vai aumentando. Vai aumentando. Cada vez mais a sociedade diz, não, isso não é pecado. Não, isso não tem problema. Porque aí você decide quem quer que guie você. Se é o que o mundo diz ou o que a palavra de Deus diz. Mas se você quer seguir pelo que a palavra diz, não existe, diante da pureza e santidade de Deus, todo pecado é gravíssimo. O que eu vou dizer aqui, eu vou pedir toda a sabedoria dos queridos para o que eu vou dizer. Às vezes não, eu creio que é melhor cometer aquele que comete talvez pecados
mais graves, mas se arrepende no coração e enfrenta este pecado, do que aquele que comete pecados que acha que é de menor gravidade, mas não se arrepende, está conformado. Porque uma característica do crente é arrependimento de pecados. Então, crente peca coisa grave? Peca, nós sabemos disso. Mas ele se arrepende, se levanta e não quer cometer novamente. Agora, se você está ali, uma fofoquinha, falando mal de um aqui, falando mal de outro ali, e aquilo ali já está tudo bom, você já adequou a sua agenda de vida, cuidado, meu querido, cuidado, minha querida, é pecado também. Segundo ponto, o primeiro, uma necessidade imperativa. O segundo, um caminho imperativo. Está lá no verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Só a parte inicial do verso 3, tá? Eu vou parar aqui no meio do verso. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim. Vou parar aí. Se o primeiro ponto consiste em necessidade de arrependimento, o segundo diz respeito à definição de arrependimento. Temos a tendência a pensar que nos arrependemos se apenas moderamos o nosso comportamento, mas o arrependimento verdadeiro envolve uma mudança de coração, uma mudança de desejo. O verdadeiro arrependimento, ele não é somente e nem tanto sobre o que nós fazemos, mas sobre o que nós desejamos fazer. No verdadeiro arrependimento, somos chamados a nos voltar para Deus e a sua vontade. E é esse tipo de arrependimento que Zacarias clama ao povo. Voltem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Esses dois elementos são inseparáveis. Abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Não existe meio termo. Quer ver como não existe? Quando Jesus é questionado qual é o maior mandamento, ele diz que é amar a Deus de todo o coração, certo? Então, se você abandona o pecado, mas não volta o seu coração para Deus, você está pecando no principal mandamento. Todos os demais é secundário. Você pode ter uma vida de relativa moralidade, pagar seus impostos, não trair sua esposa e etc. Não fazer coisas que você acha claramente é o pecado. Mas se seu coração não tiver voltado para Deus, não é arrependimento de verdade. Não podemos voltar para Deus sem abandonar o pecado. Assim como que até voltarmos para Deus, aqui existe uma coisa muito interessante, vou repetir essa frase. Não podemos voltar para Deus sem abandonar o pecado. Assim como, até voltarmos para Deus, simplesmente não temos forças para vencer o pecado. Deus é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Ele nos ajuda no momento da necessidade. E é essa palavra de encorajamento que Zacarias quer trazer ao povo. Eles tinham voltado à terra, tinham sido livrados do exílio babilônico, mas o coração deles estava se afastando do Senhor. A oposição dos inimigos, os próprios problemas da comunidade, os problemas da restauração do templo, tinha feito com que cada vez menos o interesse do povo pela reconstrução do templo, pela obediência, por andar nos caminhos do Senhor, estava esmorecendo. E, naquele contexto, indiferença com o templo era o sinal inegável, com o templo era sinal inegável de declínio espiritual e moral. Pois o templo, naquele contexto, era onde Deus habitava, era onde a religiosidade acontecia, era onde, quando aqueles que estavam em comunhão com Deus, deviam circular. Por isso que o Senhor chama, voltem para mim. Notem que a designação que Zacarias dá aqui ao Senhor quem chama, o Senhor dos Exércitos, revela o papel de Deus como Senhor e comandante das armadas celestiais, bem como líder de todos os exércitos do povo de Deus, aquele que vai na frente da batalha. Se eu puder parafrasear, resumir
todo o verso que nós estamos considerando nesse ponto, em outras palavras, o que Zacarias está querendo dizer para o povo é: se vocês não estão conseguindo avançar, não fiquem desanimados. Se por suas próprias forças as coisas não acontecem como vocês gostariam que fosse, não fiquem desanimados. Voltem para mim, diz o Senhor, com arrependimento sincero, e eu, o Senhor dos Exércitos, lutarei por vocês. Arrependimento, meu querido e minha querida, é mudança de vida. É uma mudança completa de pensamento e atitude. É uma mudança de compreensão do que é certo, do que é errado, do que é pecado, do que não é pecado. Não se deixe convencer pelo que o mundo diz para você que é certo. Se convença pelo que o Deus, o Senhor dos Exércitos, que na batalha final estará na frente, diz para você o que é certo e o que é errado. Me admira muito quando eu vejo crente que vai contra a palavra do Senhor para fazer o que o mundo diz. No último dia, de que lado você quer estar? O arrependimento verdadeiro muda o coração. O coração, biblicamente, é o centro da vontade, do desejo, é aquilo que move cada um de nós. O arrependimento deve fazer com que esse movimento seja em relação a Deus. Onde o seu coração tem levado você? Onde o seu coração tem lhe levado? Onde está? Quais são os seus maiores desejos? O que é aquilo que você despende mais energia? O que é aquilo que consome mais do seu tempo, mais do seu pensamento, mais da sua atenção? Não basta, meu querido e minha querida, nos denominarmos como cristãos, frequentarmos a PIB, participarmos do EJC. É preciso amar, adorar, servir a Deus de todo o coração. O povo ali no contexto de Zacarias estava na cidade santa, Jerusalém, mas o coração dele estava longe. Uma verdade bíblica, meu querido e minha querida, é que não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Cada pequena decisão que você toma na vida, ou lhe aproxima de Deus, ou lhe afasta de Deus. Vou repetir. Não existe neutralidade. Cada decisão que você toma diariamente sobre fazer isso ou fazer aquilo, ou lhe aproxima de Deus, ou lhe afasta de Deus. Tem muita gente que pensa que nós só vivemos a nossa vida cristã na igreja. Mas são as decisões que você toma diariamente lá fora, assim como a que você toma aqui também, que lhe aproximam ou lhe afastam de Deus. Se nós fazemos qualquer coisa pensando na glória de Deus, na vontade de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, enfrentamos os nossos pecados, lutamos para não pecar, o nosso coração se aproxima do Senhor. Agora, se nós ignoramos a vontade do Senhor, cedemos para as coisas que o amigo diz, para as coisas que lá no meu trabalho são normais, para as coisas que a televisão diz que eu devo fazer, então o nosso coração se afasta de Deus. Não existe neutralidade. O terceiro ponto é o resultado do arrependimento. Está lá no verso 3, vou ler novamente o verso 3, mas vou destacar a parte que eu quero considerar. Diz assim: por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, que nós acabamos de considerar, e agora é a sequência. E eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Neste último ponto, vemos o terceiro aspecto do arrependimento. Deus graciosamente acolhe todos que se voltam a Ele. Quão abençoadoras eram essas palavras para aquele povo, que aquela geração, o filho daquela geração idólatra que havia ficado no exílio, e agora estavam lá, não sabiam como ia ser a relação de Deus. Quão maravilhoso é ouvir novamente o profeta de Deus chamando o povo ao arrependimento, e Deus dizendo: eu me voltarei a vocês. Eles podiam se questionar: será que Deus ainda pode ter relação conosco? Depois de tudo que nós fizemos, nossos antepassados fizemos
pois Deus veio por meio do profeta Zacarias e disse: eu me voltarei para vocês. Este é o maior incentivo ao arrependimento. Não importa quão graves sejam os pecados, Deus sempre está pronto para receber aqueles que vêm a Ele com arrependimento e fé verdadeiros. Este é o Evangelho de Zacarias. Esta é a boa nova de grande alegria em Cristo Jesus. Aqueles que se voltam a Deus com fé e arrependimento, de maneira alguma Deus os lançará fora. Foi o que Jesus ensinou na parábola do filho pródigo, que eu imagino que grande parte conhece bem, então vou resumir o início da história. Havia um pai, tinha 2 filhos, e um dos filhos queria viver uma vida solta, de aproveitar a vida, e pediu para o pai antecipar a herança. E ele pegou a herança do pai, foi para o mundo afora, gastou tudo com orgias e bebedices e etc., glutonaria, foi para o mundo afora. O dinheiro acabou, o filho ficou em desgraça total, e aí foi começar a procurar trabalho, achou trabalho num local lá que criavam porcos. E ele era muito maltratado pelo seu empregador, e aí ele viu que ele ficou cada vez mais pobre, mais miserável, que até a comida dos porcos ele queria comer, que era mais agradável para ele do que a que ele comia. E aí ele refletiu: é melhor eu voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, por mais que ele não me aceite mais como filho, na casa do meu pai, os servos são tratados melhor do que eu vivo. Então eu vou voltar para a casa do pai. E é aqui que está o nosso texto, em Lucas capítulo 15, versículo a partir do 20. Depois de ter essa epifania, esse pensamento, o texto narra. Lucas capítulo 15, versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Por este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa parábola revela o coração de Deus quanto ao pecador sinceramente arrependido. O Senhor está sempre de braços abertos para receber. Esse é o nosso Deus. Por que alguém haveria de rejeitar o seu bondoso amor? Para viver uma vida boa, em conformidade com o que o mundo ensina, mas terminar na lama como os porcos? Não. Sabemos que na época de Zacarias, o sangue de cordeiros era derramado no templo que estava sendo reconstruído, mas o sangue dos animais era derramado no sentido de pagar pelos pecados. Mas graças a Deus que aquilo era apenas um sinal que apontava para o verdadeiro sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora, não se precisa ficar matando mais animais, mas um único sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é suficiente para abraçar, perdoar os pecados e recomeçar a vida daquele que verdadeiramente crê e se arrepende. Por isso, quando nos arrependemos, precisamos vir por meio da fé em Jesus Cristo e em sua obra, porque isso que transforma a ira justa de Deus contra o pecador em alegre aceitação e amor. Nosso trabalho, caminhando para a conclusão, nosso trabalho aqui nesta igreja e no EJC é, acima de tudo, em todos os ministérios da igreja, é para apresentarmos este Jesus Cristo, essa esperança, esse Deus amoroso que está de braços abertos, para aqueles que se arrependem, mas se arrependem verdadeiramente, no sentido de mudar de vida. Não é remorso. Remorso é só culpa rodando na cabeça, mas é arrependimento, é mudança. Para esses, Deus está sempre de braços abertos. Então Ele vem até nós, seu Santo Espírito habita naquele que crê,
O sangue de Jesus purifica de todo pecado. E este é o verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Nós não podemos voltar no tempo, meu irmão, minha querida, minha irmã. Mas Deus pode nos perdoar pelo que fizemos no passado, no presente e no futuro, com verdadeira fé e arrependimento em Cristo Jesus. Amém?